Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer um videozinho aqui só por fazer, entendeu? Bem informal mesmo, por causa dessa treta aí da AgriShow, que eu acho que vocês viram, né? Do agronegócio. Que eu fico até impressionado, pessoal, porque eu nunca vi um setor jogar tanto contra si mesmo como o agronegócio brasileiro, sabe? Às vezes eu queria entender, sabe, o que se passa na cabeça das pessoas. Mas enfim, eu vou contextualizar vocês aqui primeiro para vocês entenderem do que eu estou falando. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. A China importou do Brasil 58,8 bilhões, tá, de dólares, o que em reais daria 306 bilhões de reais. Tá? Vocês sabem que são 300 bilhões de reais? Nossa! Em produtos do agronegócio em 2022, no ano passado. O valor é 43,3% superior a 2021 e praticamente o dobro do desempenho registrado há 5 anos. Então a gente tem uma parceria com a China já há um bom tempo e essa parceria cada vez é mais crescente. A China sempre comprando vários produtos nossos do agronegócio, entendeu? E a gente sempre mandando para a China. Poxa, legal. Agora, o que acontece? O Bolsonaro, em 2018, ele nem tinha sido eleito ainda. Deixa eu ver de que data que é essa aqui, outubro. Não, já tinha sido eleito, mas não tinha assumido ainda. A China já mostrou preocupações com as falas do Bolsonaro, entendeu? Tanto que o embaixador da China falou, o porta-voz de Pequim falou, distanciamento da China é inconcebível e teria um alto custo para Bolsonaro, diz o jornal chinês. Porque o Bolsonaro na campanha, ele já falava mal da China, atacava a China, entendeu? Não sei o quê. E os chineses não gostaram, entendeu? Deixa eu ver se aqui mostra o que foi que ele falou na época. O país é o maior parceiro comercial do Brasil, destinou cerca de 25% das exportações brasileiras e um dos maiores investidores estrangeiros, sobretudo no agronegócio, energia e mineração. O Bolsonaro visitou Taiwan durante a campanha e acusou a China de comprar o Brasil. Então a China não gostou disso, né? Até porque o Bolsonaro já era conhecido como Trump brasileiro, ou seja, um presidente anti-China. Aí, quando ele assume o poder, começa a vir polêmicas, né? Com vários ataques à China, sem nenhum motivo lógico, né? Nosso maior parceiro comercial. Mas o nome disso é sinofobia, ou seja, um preconceito contra chinês. Fala de Bolsonaro sobre China, causa polêmica em reunião da CRE com o chanceler. Aqui ele já estava atacando a China, entendeu? Fazendo acusações graves e tal. Aqui, ó. A declaração dessa quarta-feira pelo presidente Bolsonaro, insinuando que a pandemia do coronavírus seria parte de uma guerra biológica chinesa e que os militares sabem disso. Ó. Então, segundo o Bolsonaro, o coronavírus era uma guerra biológica chinesa. Isso pegou mal. Depois, o Eduardo Bolsonaro, ele postou lá no Twitter dele críticas à China e o embaixador da China subiu o tom, entendeu? Porque isso aqui já começou a ficar uma coisa meio estranha. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a imagem que é melhor, eu printei aqui para vocês verem. Ele colocou assim, ó. Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. E aqui ele está respondendo a um tal de Rodrigo da Silva, que está falando mesmo, ó. A culpa pela pandemia do coronavírus tem nome e sobrenome. É do Partido Comunista Chinês. Olha o que eles estão falando, ó. O Partido Comunista Chinês é o responsável pelo coronavírus. E se você ainda tem alguma dúvida a esse respeito, precisa dar uma lida nessa thread. Aqui eles estão fazendo uma crítica, pessoal, porque quando começou a pandemia, a China realmente tentou esconder, tentou abafar o caso. Mas só que eles estão agindo aqui de uma forma bem agressiva, falando que a China é uma ditadura, que não sei o que, blá blá blá. E não é de bom tom, né, você ficar fazendo ataques a um país que é seu aliado comercial. Depois o Bolsonaro pratica xenofobia ideológica com veto a Sinovac. Quando o Dória comprou a Coronavac, que é desse laboratório chinês Sinovac, o Bolsonaro falou que não ia comprar essa vacina. Ele ainda mandou o Pazuello cancelar a compra de 43 milhões de dólares, alegando que não confia na origem da vacina. Qual é a origem da vacina? China. O que ele está dizendo? Eu não confio nos chineses. O presidente do Brasil sabe que o nosso maior parceiro comercial é a China. Ele fala publicamente que mandou o Pazuello cancelar a vacina porque não confia na sua procedência, que é China. Ou seja, ele não gosta da China. Aqui aquela mesma polêmica que eu mostrei para vocês. Mesmo o ministro Ernesto Araújo, que também fez uma postagem sinofóbica, esse aqui era o chefe das relações exteriores do Bolsonaro, um cara olavista e sinofóbico. Mesmo que ele tenha sugerido mediar o conflito
em que pese ter dito estar indignado com a reação de Pequim, a rede bolsonarista impulsiona Twitter contra a China. Milhares de bolsonaristas começaram a subir hashtag contra a China. Inclusive aquele Bernardo Kister, né, que o perfil dele foi bloqueado, ele tinha postado uma hashtag Bolsonaro rompa com a China. O Bernardo Kister estava querendo que o Bolsonaro rompesse com a China, que é o nosso maior cliente do agronegócio. Aí o que aconteceu? A China começou a cancelar. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Farelo de soja. China cancela navio de soja. Importações de óleo da Índia caem. A China começou a cancelar compra de soja e dos nossos frigoríficos aqui do Brasil. Porque começou a ficar um negócio meio chato. Uma crise diplomática. Então tem várias notícias aqui que vocês vão ver. É só vocês dar uma gulgada aí que a China começou a cancelar compras com o Brasil. Pô, já que eles não querem, entendeu? E não só isso, a China também começou a investir na África para não depender mais do Brasil. Porque eles perceberam que eles estavam comprando de um governo que não gosta deles. Aqui, ó. China incentiva a produção de soja na África e ameaça exportação Goiânia, que é lá de Goiás. A produção e exportação de soja pela Tanzânia, incentivada pela China, e um movimento de independência da produção americana e brasileira, deve acender o alerta aos produtores do grão em Goiás. Então, quer dizer, o cara que está lá em Goiás plantando soja, enquanto ele está lá plantando soja e gritando mito, a China já estava negociando, isso aqui é de 2021, plantar soja na África para não depender do Brasil. Enquanto o cara está lá louvando o Bolsonaro. Ó, o Macron fez o mesmo. Ó. Depender da soja brasileira é endossar o desmatamento da Amazônia, diz Macron. Porque muitos agropecuaristas eles gostam do Bolsonaro por causa daquela questão ambiental, né? Que o Bolsonaro praticamente ele afrouxou as leis, né, de proteção ambiental, passou a boiada para poder expandir a plantação de soja e criação de gado. Mas o mundo já não tem mais essa mentalidade. Hoje em dia, países que produzem assim de uma forma não pensando, sabe, na ecologia, na questão do desenvolvimento sustentáveis, eles estão perdendo venda, eles não estão ganhando. Porque o mundo tem essa preocupação ambiental hoje em dia. Então, por causa disso, eles estão dando um tiro no pé também, tá bom? E mesmo com tudo isso que aconteceu, pessoal, vários daqueles grupos antidemocráticos que ficavam lá na porta dos quartéis, eles tiveram financiamento do agronegócio. Nós vimos vídeos de pessoas levando picanha, linguiça, sabe, refrigerante para os acampados lá na frente dos quartéis, porque eles queriam o Bolsonaro como presidente. Mesmo depois de tudo isso que o Bolsonaro fez, eles querem o Bolsonaro como presidente. Aí o Lula reassumiu. A China já sinalizou a intenção de voltar a ter amizade com o Brasil. Ok, a China já começou a habilitar novos frigoríficos para exportar carne para a China, o que ajuda em muito o agronegócio. Nós temos aqui, por exemplo, 50 frigoríficos aptos para exportar para a China. Então, mal o Lula assumiu, como o Lula é amigo da China, a China já voltou a fazer negócio com o Brasil. Não, vamos habilitar mais frigoríficos, vamos exportar mais, porque agora nós somos amigos de novo. E mesmo assim, teve esse evento aqui que é o AgriShow. Mesmo assim, o que eles fizeram? Eles desconvidaram o ministro de Lula, da AgriShow, por causa do Bolsonaro. Primeiro, não teria nem por que convidar o Bolsonaro para esse evento. O Bolsonaro não é agricultor. E olha o tanto de coisa que o Bolsonaro fez aqui. Isso que eu estou mostrando assim por alto, tá? Que se eu for pegar vídeos, tal, matéria jornalística, eu ia ficar 2 horas editando um vídeo aqui. Mas tem tudo isso aqui documentado. Mesmo assim, eles convidaram o Bolsonaro para uma feira do AgriShow. Por quê? Ah, é por causa do MST, amadinho, que fica falando de invasões, não sei o quê. Tá, eu sei que o MST tem dado mancada e essas invasões dele que eles estão fazendo por aí tá mais prejudicando do que ajudando, né? Mas mesmo assim, isso é motivo para convidar o Bolsonaro, depois de tudo que ele fez, praticamente queimando o maior cliente do agronegócio. E além de convidar o Bolsonaro, ainda desconvidar o ministro da Agricultura, que ia lá justamente para fazer negócios, oferecer vantagem, empréstimos através do Banco do Brasil, através daquele crédito rural, que são juros baixíssimos, né? Se eles fossem fazer esses empréstimos num banco que não é estatal, eles iam ter alta taxa de juros, ainda mais que o Brasil, essa taxa de juros está altíssima. Então ele tem um programa do Banco do Brasil, que é chamado Crédito Rural, que ajuda, né, os agricultores para eles poderem investir no seu trabalho, comprar um trator, maquinária, essas coisas. Mas não, eles preferiram desconvidar o ministro da Agricultura para convidar o Bolsonaro. E mais um detalhe, o Banco do Brasil, que apesar de ser uma estatal mista, né, o Banco do Brasil era um dos maiores patrocinadores do AgriShow. Então eu vou fazer um evento de agricultura, eu vou desconvidar o cara que representa o meu patrocinador, o cara que está indo lá oferecer dinheiro para mim para convidar o Bolsonaro?
que nem agricultor é e fez tudo para prejudicar o meu negócio. O Bolsonaro nessa AgriShow, ele ia fazer um palanque político. Ia não, vai, né? Postaram até no Twitter hoje que ele tá indo lá para Ribeirão Preto. Então, ele ia fazer um palanque político, pago com dinheiro público do Banco do Brasil, do outro governo. Olha como esse pessoal ficou completamente maluco. Primeiro que é proibido, né? Dinheiro público para poder fazer palanque político. Tanto que o Fernando Holliday, ele entrou com uma ação contra a Daniela Mercury, porque a Daniela Mercury fez um show aqui em São Paulo, pago pela prefeitura, e ela fez um L durante o show. Ele queria que ela devolvesse o cachê, porque realmente é proibido você fazer manifestações políticas com dinheiro público. Mas mesmo assim, a AgriShow ia levar o Bolsonaro para fazer um palanque político, né, onde ele ia falar do Agri e atacar o MST. Aqui, ó, falar do Agri e atacar o MST com dinheiro público, com dinheiro do Banco do Brasil. Aí o que o Banco do Brasil fez? O Banco do Brasil retirou o patrocínio. Aqui, ó. E mesmo assim tem bolsonarista falando em pedir o impeachment do Lula por causa disso. Ah, é porque o Banco do Brasil tem que ser a política, amadinha, que não sei o quê. Sério, eles querem pedir o impeachment do Lula porque o Banco do Brasil retirou o patrocínio. O Banco do Brasil fez certo, porque eles não podem financiar um palanque político com dinheiro público, ainda mais de um cara que nem é do governo, é da oposição. Isso não faz o menor sentido. Entendeu? O ministro que ia lá não ia fazer política lá, o palanque político, ele ia falar de negócio, crédito rural, essas coisas, conversar com os agricultores. Mas eles preferiram desconvidar o ministro para convidar o Bolsonaro. Sério, pessoal. O mesmo Bolsonaro que fez a China começar a investir na África para não comprar mais soja do Brasil. Fora que a China também está investindo em gado, né, em outros continentes aí, para também não ter que comprar mais carne do Brasil, na época do Bolsonaro. Aí eu não sei, pessoal, eu não entendo, sabe? É a coisa mais ilógica que eu já vi na vida. O Lula vai lá na China, faz um montão de acordo com a China, inclusive do agronegócio, que pode favorecer para os caras vender mais grão, mais gado, mais coisa para a China. E os caras convidam o Bolsonaro, que fez a China praticamente querer cortar as relações com o Brasil. Foi um milagre não ter cortado, né? Porque a China teve muita paciência até durante esses 4 anos. É, pessoal, por isso que eu falo, idolatria mata, viu? Essa loucura toda que eu ouvi no Brasil mata. Os caras preferem convidar um cara que ferrou eles, que nem eu mostrei aqui pra vocês, quer ver o de Goiás, ó? Aqui, ó. Os caras preferem convidar um cara que ferrou eles do que um cara que foi lá e voltou a ajudar eles. Aí não dá, né, pessoal? Paz a todos.